Olá a todos e a todas. É uma grande alegria compartilhar mais um material no site da Supervisão Colaborativa. E hoje o nosso papo é sobre um assunto que eu gosto muito, né? Sou suspeito de falar porque é uma proposta que acompanha o meu trabalho da supervisão desde o primeiro ano, não é? Então, desde 2019. É proposto em nossa rede que se faça o planejamento inicial da educação infantil como carta de intenções. E esse assunto foi tão interessante, essa experiência foi tão interessante para mim, que eu passei a fazer o planejamento da supervisão escolar a partir de cartas de intenções, né? Por entender a potência que essa proposta tem para o percurso de planejamento que nós já estamos tão acostumados, né, nas unidades educacionais, CEIs, EMEIs, IMFs, MFEs, mas que mesmo nós estando acostumados, nós podemos ampliar, né? Nós podemos pensar sobre, nós podemos refletir sobre construir novas coisas, né? O que eu vou falar sobre carta de intenções não é nenhuma verdade, também não é a única impressão e nem a única abordagem que vocês encontrarão sobre cartas de intenções. Não é? Logo abaixo no mesmo post eu deixo o link dos vídeos institucionais que falam sobre cartas de intenções, não é? Que pesquisadoras da educação infantil tratam sobre o assunto, e certamente todos terão a oportunidade de, em diversos lugares, ouvirem pesquisadores da educação infantil, especialistas, falando sobre a potencialidade das cartas de intenção. Não é? E aí vão apresentá-las de formas diferentes. Muito provavelmente a coordenadora pedagógica, ou coordenador pedagógico, a diretora ou o diretor de sua unidade, muito provavelmente já deve ter conversado, né, com todos e todas sobre as cartas de intenção em lugares diferentes, em espaços diferentes, terão ideias diferentes sobre as cartas de intenções, e isso é o que é mais interessante nelas, né? Não ter um modelo, não ter um formato, não ser um formulário que será preenchido da mesma forma ou de uma forma certa, não é? Então, todos que assistirem esse vídeo e que trabalham na rede municipal, muito provavelmente tiveram contato com uma forma diferente de pensar as cartas de intenção, e isso é bom. Isso é muito bom. Mas o que eu quero é compartilhar com vocês o que eu venho pensando sobre cartas de intenções e desejando que isso ajude de alguma forma no trabalho de vocês agora, né, em março, nesse período de março, onde a gente vai olhar para esse planejamento inicial, né, de forma a registrá-lo, né, construí-lo, né, essa ação aí escrita da carta de intenção, né, das cartas de intenções. Então, para começar a nossa conversa, eu coloco aí um trecho do Pestalozzi, não é? Um trecho do livro Carta sobre Educação Infantil, então lá do século XIX, né? E esses textos são bastante interessantes para nós pensarmos em muitas coisas. Só achei a versão em espanhol para recortar o trecho, mas eu gostaria de começar falando de cartas de intenção, retomando ele, né? Que nós temos que ter atenção de modo, né, idêntico, equitativo a todas as capacidades da natureza humana. Mas, porque só se eu fizer isso é que eu vou assegurar o sucesso, que eu vou assegurar o alcance dos objetivos. E certamente não vai se conseguir isso só pelos livros, né? Mas principalmente pela autêntica observação. E por isso que eu acho tão interessante a proposta de fazer o planejamento inicial como cartas de intenções. Não é? Porque é uma proposta que deixa explícito, não é? Que deixa combinado com todos que o nosso planejamento ele vai acontecer a partir da escuta no dia a dia, a partir da observação que fizermos junto às nossas crianças e bebês, a partir da escuta que fizermos enquanto profissionais,
não é? A partir das necessidades dos nossos agrupamentos, nos nossos contextos, não é? Então não é alguém que vem dizendo, olha, faça isso porque isto é bom, não é? Mas nós estamos assumindo que junto com as crianças nós vamos decidir o que é bom, não é? Nós vamos pensar a partir da observação, a partir da interação e da negociação de significados, não é? Nós vamos construir juntos esse caminho, e esse caminho ele tem uma possibilidade de êxito muito maior do que se nós apenas copiássemos, não é? Boas propostas que aparecem por aí. E sempre antes de falar de carta de intenção, eu destaco uma coisa bastante interessante que eu ouço muitos professores falando, que são das modas da educação. Não é que dizem, olha, a carta de intenção é mais uma moda, não é alguma coisa que esta gestão colocou como opção, não é? E quando vier uma outra gestão, isso vai mudar, não é? Isso não será assim. Ou então a máxima, bem, quem escreveu isso? Quem propôs isso? Será que já esteve numa sala de aula? Ou será que já esqueceu como é estar lá? Né? Tem também essa figura currículo, não é? Esta mania que algumas pessoas têm de dizer de, olha, está no currículo, portanto é verdade. Né? E não paramos para fazer essa construção, né? Essa reflexão sobre o que significa este documento, quem o construiu e para que o construiu. Não é? Há também quem diga, olha, a minha experiência prova que o currículo, essas coisas todas vão passar. Né? Depois vão publicar alguma coisa, já era. E para que nós ficarmos aqui nos preocupando fazendo essas cartas? Não é? Há também até quem se aproveite da situação, não é? E venda lá um plano de aula alinhado com o currículo da educação infantil. Né? Você compra 3 planos e ganha uma especialização. Não é? Ou então, modelos de carta de intenção. Né? Deixe o seu coordenador feliz. Né? E todas essas coisas nós sabemos que tem aí o seu limite, não é? E acaba sendo um limite muito raso. Então, para falar de fato do assunto, eu queria destacar um pouco esse percurso curricular. Né? Então, como será que essas ideias que vêm para a educação vêm para a educação? Né? Será que é porque deu sorte daquela gestão gostar daquele formato? Né? Ou será que outra coisa aconteceu? Então eu costumo, né, sempre compartilhar, e enfim, quem já teve formação comigo já me ouviu falando disso muitas vezes, que essas propostas partem sempre de uma prática real, de uma prática contextualizada. Né? São os professores especialistas em educação, né, que estão lá trabalhando com os bebês e crianças nas unidades educacionais, que acabam construindo, não é, coisas interessantes a partir de sua própria prática, de seu próprio exercício de pesquisa, não é, enquanto professores pesquisadores, enquanto profissionais de educação. Então, os próprios professores, gestores que estão no dia a dia das unidades é que constroem propostas e práticas bastante interessantes. Né? E aí, a comunidade científica, né, ela olha para essas práticas, ela olha para essas propostas. Não é claro que pode ser que esse pesquisador acadêmico seja, inclusive, o professor pesquisador, né, ou talvez ele seja de fora, e não há nenhum problema ele ser de fora, mas ele vai, a partir de uma metodologia reconhecida, ele vai olhar para essas práticas interessantes, não é? E vai tirar conclusões, vai compartilhar com a comunidade científica conclusões interessantes, não é? Sobre aquilo que olhou. E não é só isso, né? Não basta a comunidade científica referendar e produzir material e pesquisar, não é, com rigor científico, algumas práticas e algumas construções. Passa também pelos interesses políticos e econômicos, claro. Né? Então, que interesses são esses? E quando eu estou falando políticos, não políticos partidários, mas políticos de estrutura social. Né? Então, quais são os interesses? Então, para determinada rede, pode ser que determinadas questões sejam prioritárias, devido ao seu contexto. Para outra rede, outras questões serão prioritárias.
não é? Para um determinado grupo econômico que trabalha no ramo educacional, pode ser que algumas coisas sejam prioritárias ou outras, e isso, claro, influencia, não é? Como este cenário será construído, não é? As configurações da sociedade também são interessantes, são importantes de serem olhadas para pensar nessa coisa toda, porque isso muda bastante, não é? A educação infantil, enfim, de 80 anos, de 30 anos atrás, é diferente da educação infantil de 20 anos atrás, que é diferente da educação infantil de 10 anos atrás, não é? E de um ano para outro, nós temos diferenças na sociedade, né? Diferenças do ponto de vista de transformações, não é? Mudanças. Então, bem, estamos num período de pandemia, né, enquanto eu faço esse vídeo, e não há melhor exemplo que isso, né? Então, a configuração da sociedade nesse momento pede que determinadas questões sejam abordadas, pede que determinadas ações sejam realizadas. Então, não se pensa a educação infantil fora dos protocolos de saúde, por exemplo, né? E é uma coisa que em 2019 nós não pensávamos. Nós pensávamos várias coisas sobre educação infantil, mas não vinha na nossa cabeça a possibilidade de trabalhar com bebês e crianças sem contato físico constante, sem interação constante, né? Sem o compartilhamento que é próprio da educação infantil. E hoje nós precisamos pensar nisso, né? Então, isso tem a ver com as configurações da sociedade. Houve uma época que as crianças tinham muito espaço, tinham muitas outras crianças com quem interagir na própria casa ou na própria região, podiam explorar determinados espaços que hoje já não é mais possível. Então, talvez as unidades escolares sejam os espaços mais potentes e mais indicados para interação, o que de repente 50 anos atrás não seriam, né? Talvez 50 anos atrás em determinadas regiões eu poderia ter essa interação muito bem só no núcleo familiar, no espaço da família. Eu tinha possibilidades, não é? E conforme o mundo caminha, tenho necessidade de ter um profissional de educação formado, pesquisador que me ajude aí, que proponha, né, coisas interessantes para essas crianças. Pois bem, pois tudo isso, a junção de todas essas coisas, elas dão vida a essas propostas prescritas, não é, que como o nosso currículo da educação infantil, ou a BNCC, enquanto âmbito nacional, e os currículos de todos os outros lugares, né? Ou mesmo as propostas apresentadas, os livros, não é, os documentos orientadores, enfim. Então essas coisas, elas são a junção de todos esses cenários, né? São influenciadas por todos esses cenários. Então, não é interessante nós pensarmos que as modas da educação simplesmente passam porque passam. Talvez elas mudem por conta de todas essas necessidades, mas não significa que elas tiveram pouca importância, não significa que o tempo que elas tiveram na escola, elas não tiveram suas potencialidades. Então, diante disso, o que fica? Não é? Se tudo se transforma, se tudo muda, então o que é interessante de uma proposta? Não é? É interessante de uma proposta, o que fica são o que nós construímos de forma bem alicerçada em relação a concepções, não é? Saberes em relação à escola, saberes em como as crianças e os bebês se desenvolvem, aprendem. Então essas coisas ficam, independentemente da proposta que nos seja apresentada para o planejamento, independentemente do currículo, não é? Então, mesmo que se mude, que se amplie, que se os caminhos mudem, essas coisas ficam. As boas práticas que os profissionais fazem também ficam, não é? Então, independentemente de ter mudado a capa, não é, de um livro lá, de uma proposta, não sei, de um material curricular da educação infantil, e o seu conteúdo, e a sua estrutura, e agregado coisas deles, as boas práticas, as coisas que dão certo, que são interessantes para o desenvolvimento e aprendizagem dos bebês e das crianças ficam. E as contribuições científicas relevantes também,
Então, quando a comunidade científica constrói coisas, constrói propostas, né, a partir de uma metodologia reconhecida e indica que essas coisas são interessantes, elas ficam. Se ampliam, claro, conforme a ciência caminha, mas elas ficam. E eu creio, a partir dessa vivência, enfim, sobre essas coisas que eu discuti, que a potência da documentação pedagógica, né, a necessidade de que a documentação pedagógica seja uma parte importante do trabalho do profissional de educação, isso não vai passar, independentemente da mudança de propostas que venham. Porque isso a ciência já nos mostrou com bastante grandeza, não é? E a nossa própria rede construiu isso de modo muito bem alicerçado. Então, a potência da documentação pedagógica, ela continuará nas nossas vidas, talvez ao longo de toda a nossa carreira na educação infantil. E, neste momento, nós temos a proposta das cartas de intenção, que pode mudar, que podem ser ampliadas, mas que a vivência com essa situação, a vivência com essa proposta, com certeza nos proporcionará construir, não é, saberes, conceitos, concepções, crenças, enfim, questões importantes que vão ajudar no nosso trabalho. E ainda sobre documentação pedagógica, é difícil dizer o que é e o que não é documentação pedagógica. Né? O que é documentação pedagógica? Alguém sabe me dizer? Né? Será que é fácil assim, falar sobre o que é documentação pedagógica? E aí eu coloco aí uma citação da Edwards que é bastante interessante, porque ela fala que a documentação sistemática permite que cada professor se torne um produtor de pesquisas. Isso é, alguém que gera novas ideias sobre o currículo, sobre a aprendizagem, em vez de ser meramente um consumidor da certeza e da tradição. Então, quando nós documentamos, e quando estes documentos são interessantes para a reflexão, são interessantes para o percurso, né, nós dizemos que é uma documentação pedagógica, que é uma boa documentação pedagógica. Por isso é importante que nós a tenhamos. Eu posso dizer com muita tranquilidade o que não é a documentação pedagógica. A documentação pedagógica não é só para cumprir tarefa. Vou entregar essa carta de intenções porque a CP já me encheu o que é este papel. Né? Não é só para isso. Não é só para ocupar o espaço. Né? Seja no HD, nos tempos de hoje, né, que fazemos a maioria das coisas digitalizadas, ou para ocupar uma gaveta. Né? Entregar só para entregar, fazer só por fazer. Não é uma documentação que só eu entenda, então não adianta nada eu fazer de repente lá uma documentação escrita bonita, né, mas de uma forma que outras pessoas não entendam e portanto que essa documentação seja morta, né, parada num único lugar que é na relação comigo, né, e não amplie, não vá para além dos muros das salas de atividades e inclusive dos muros da escola. Não pode ser uma coisa distante da prática. Então não adianta nada eu ser um professor que construiu um percurso, tem uma determinada prática na educação infantil, né, tem algumas coisas que eu considero importante, que chamam minha atenção, que eu entendo como importantes e faço, né, e procuro propor, e na carta de intenções, ou enfim, nas outras documentações, eu escrever uma coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com aquilo que eu de fato faço. Né? Então, essa criação fictícia também não vai servir para muita coisa. Né? Não dá para ser uma coisa excessivamente trabalhosa, que vai tirar a minha saúde, que vai tirar o meu tempo com as crianças. Oh meu Deus, estou desesperado. E aí levarei todo o tempo formativo que eu tenho na vida para pensar nas cartas. Não é essa a intenção, né? Nas cartas ou em qualquer outra documentação pedagógica. Não é para ser um excesso de trabalho, pelo contrário, é para ser algo que ajude no trabalho. Essa é a proposta. E também não pode ser uma descrição de coisas sem que eu pense sobre elas. Uma descrição sem reflexão não é bem-vinda, não é? E eu brinco um pouco com essas imagens para falar da documentação pedagógica, porque na primeira imagem, né, do filme Lilo e Stitch da Disney,
o criador, né, do Stitch, que é uma experiência, ele precisa viajar o mundo inteiro, porque a experiência dele que deu certo está fugindo, e ele precisa recuperar essa experiência, enfim, para diminuir a sua pena e tudo mais, e de toda forma, a experiência vive é o único registro do trabalho dele que ele tem. Ele não tem um registro que permita, enfim, que outros entendam a estrutura dessa sua experiência, como lidar com ela, como fazer novas experiências. Todo o trabalho dele está registrado nele próprio e na experiência. E não dá para ser assim, né? Ainda mais nós que somos pesquisadores da educação. Então, nós não podemos ser o criador do Stitch, não podemos ser o Jumba. Nós precisamos criar as nossas documentações, não é? E não ser refém do que outras pessoas nos apresentam. E a outra imagem, num filme também Disney, né, esse da Pixar, né? Disney Pixar Monstros S.A., que é a da Ross, que eu gosto bastante. Que é quando ela fica pedindo pro Mike Wazowski os relatórios, né? Os relatórios, Mike Wazowski. E ele não vê nenhuma importância naqueles relatórios, porque o trabalho dele já foi feito, né? Os sustos foram coletados, tudo já está certo e ele acha uma encheção sem fim que a Ross peça os relatórios para ele. Ele vive tentando fugir dessa coisa de entregar os relatórios. Né? Então a documentação não é para ser isso, né? Não é para ser um martírio, mas é para ser algo que ajude o nosso trabalho, né? E principalmente que nos ajude a trabalhar com os bebês e com as crianças. Bem, e aí, para entrarmos finalmente nas cartas de intenções, eu diria que tem 3 perguntas que são bastante importantes para o trabalho do professor. E eu falo sobre elas em vários contextos, não é? E eu acho que esse é um contexto interessante para nós pensarmos nela também, que é, eu preciso, em algum momento, delimitar e pensar onde eu quero chegar. Né? Então, todo aquele trabalho que será desenvolvido, ele será desenvolvido para quê? Né? Qual a intenção de desenvolver aquele trabalho? E é para delimitar isso que nós planejamos inicialmente. Né? Então, o nosso documento curricular ele já dá conta de muita coisa. Né? Ele já fala das concepções, da rede, enfim, de como espera que a rede se organiza para oferecer boas experiências aos bebês e crianças. Mas eu preciso fazer ali, né, o olhar para o meu contexto, para o agrupamento com o qual eu trabalho, né, na unidade educacional na qual eu trabalho, no território no qual eu trabalho. Então, para responder onde eu quero chegar, eu planejo inicialmente. Então, inicialmente, eu falo de onde eu quero chegar, eu penso nisso e eu projeto, né, essa coisa mais ampla de, bem, coisas que eu quero que aconteça, né, coisas que eu preciso buscar. Né, esses focos maiores são o meu planejamento inicial. E aí eu preciso saber como chegar nesses lugares. Se eu já delimitei, né, onde eu quero chegar, depois eu preciso pensar como. E esse como eu não faço em fevereiro para o ano inteiro. Este ano eu faço todos os dias junto com os bebês e com as crianças. Não é? Então, isso é planejar continuamente. Entender de quais formas eu posso chegar naquele objetivo maior, quais são as ofertas de boas experiências que eu posso fazer, quais são as retomadas de caminho que eu posso fazer. Isso é planejar continuamente. E também eu preciso saber se eu estou no caminho, se eu já cheguei, se eu já posso, né, ir para outros caminhos, se eu preciso mudar o meu caminho, enfim. Né, o GPS lá do celular dizendo que tem muito trânsito na radial, que você precisa cortar por algum lugar. Né? Eu preciso fazer essa análise, eu preciso olhar este caminhar. E olhar este caminhar nós fazemos a partir dos nossos registros. Nossos registros de observação, de interação, as mini histórias, os registros fotográficos, os registros de vídeo, as reflexões que fazemos nos espaços formativos, enfim. Né? Os nossos registros sobre as crianças e bebês, com as crianças e bebês, são importantes para pensar se está no caminho ou não.
Então, tudo que a gente faz na escola, a gente meio que passa por esta caminhada, né? De pensar onde eu quero chegar, como eu quero chegar e se está no caminho. E hoje eu quero falar da primeira questão, que é saber onde eu quero chegar, né? Que é esse planejamento inicial, que é este momento do ano onde eu linko, levanto, destaco as principais intencionalidades para o ano todo. E sempre lembrando delas, não é? Sempre tendo elas como post-its coloridos fluorescentes importantes. Eu vou, junto com os bebês e crianças, junto com as equipes nas unidades educacionais, eu vou planejar o meu dia a dia, não é? E minhas experiências. Então, o nosso planejamento inicial na rede municipal se propõe, inclusive em instrução normativa, que se faça com cartas de intenções. Bem, então é um instrumento de registro, né, de todas essas intencionalidades, poderia ser outro, né, como ao longo da nossa carreira já foram outros, já foram tabelas, né, já tiveram outra cara, e é um instrumento de registro. E, né, tanto os pesquisadores que propuseram, enfim, a equipe técnica lá também de especialistas de SME que indicou que seria um bom caminho nessa construção colaborativa com a rede lá da Instrução Normativa de Registro, porque propuseram isso porque o gênero carta facilita a aproximação. Não é? Ele é mais próximo das pessoas, é mais fácil chegar até as pessoas. Uma coisa que eu digo sempre é que nós não ligamos para casa ou mandamos uma mensagem perto de sair do trabalho dizendo: querido cônjuge, estou saindo de minha unidade de lotação e passarei no comércio local onde se vendem diferentes tipos de artigos alimentícios. Por favor, nos confirme a necessidade de comprar um carboidrato adequado para o café da manhã no dia posterior. Nós não fazemos isso. Nós mandamos uma mensagem dizendo: amor, estou saindo do trabalho, levo pão? É isso. Né? Não estou dizendo que há de se empobrecer a forma que nós escrevemos, mas com riqueza. Né? Claro que pode ter riqueza, e pode ter poesia, e pode ter toda, todo esse rigor metodológico que é próprio do trabalho do professor, mas que precisa ser próximo às pessoas. Então, os familiares precisam entender essas minhas intenções. As próprias crianças precisam entender as minhas intenções. A coordenadora pedagógica, o coordenador pedagógico, que são aliados importantíssimos para o meu trabalho, eles têm que entender o que eu planejei. Né? Os gestores precisam. Os gestores, de modo geral, precisam entender. Não é? Diretora, precisam saber que recursos é esses que precisam ser organizados na escola. Né? Enfim, os colegiados, o conselho de escola precisa pensar em algumas coisas, né? Em relação ao projeto político-pedagógico a partir desse planejamento, desses anseios, dessas coisas que nós levantamos. Então, eles precisam ser inteligíveis. Outras pessoas precisam entender, e o gênero carta ajuda com isso. Não resolve, mas ajuda. Né? Ajuda a organizar essa estrutura de modo mais próximo. Serve basicamente para comunicar essas intenções pedagógicas ao longo do ano. Não comunica todas, mas comunica as principais. Até porque se fôssemos comunicar todas as intenções pedagógicas, não duraria menos que um ano a elaboração dessa carta, porque a cada dia nós estaríamos pensando nisso. Então, por isso que nós temos o planejamento contínuo, né? Os diários de bordo, os semanários, os cadernos, enfim. Né? Esse planejamento contínuo, né? E também os registros é que vai nos proporcionar que a gente fale do miudinho, do dia a dia, né? Do específico para aquilo que nós escutamos e construímos junto com as crianças e bebês. Mas faz a comunicação do geral para o ano. E é um exercício de autoria e criatividade porque não tem modelo. Se eu sou o Fernando, professor de um Infantil 2, que trabalha há 20 anos naquela EMEI,
e que tem uma determinada formação, a minha carta de intenções será totalmente diferente do Fernando, que dá aula do Infantil 2 na sala de atividades do lado, e que tem outra formação, que tem outra vivência, que está na escola há outro tempo, que tem outra construção enquanto profissional e, mais importante, tem um outro agrupamento, com outras crianças e outras características. Então, por isso que é um exercício de autoria bastante interessante, né? Porque é você, claro, em diálogo com toda a equipe, mas é você e o seu agrupamento, basicamente. Né? Aquele agrupamento com o qual você trabalhará ao longo desse ano. Então, essas são considerar, não é? Para fazer essa carta de intenções. Tem tudo isso que eu falei anteriormente. Todas essas coisas são importantes. Então, eu vou considerar o projeto político-pedagógico da unidade. Né? Este projeto maior, que é comum a todos. Né? O que ele indica? Quais são os fundamentos? Quais são os objetivos comuns a toda a unidade educacional? Como a unidade educacional se organiza? Quais são as possibilidades de articulação e parcerias que eu tenho com outros equipamentos do território? Quais são as práticas pedagógicas que definimos juntos como sendo interessantes e potentes para a nossa comunidade escolar? Então, o projeto político-pedagógico, que também está em momento de revisita nessa época do ano, né? Agora no início do ano, até o fim de março, então é o momento de olhar para ele também e ver, né, o que ele contribui para essa nossa construção de planejamento inicial. Preciso levar em consideração, claro, os bebês e as crianças com os quais trabalharei, né, com os quais estou trabalhando, na verdade. Né? Então, quais são as características das turmas? Qual a relação que nós temos com a comunidade escolar? Então, os pais participam bastante, as famílias estão, né, são participantes, não são? Como que é a relação das famílias com a unidade educacional? Quais são as características desses bebês e crianças? Será que tem alguma questão de mobilidade que eu preciso repensar? Né? Ou alguma característica das crianças aí que seja potente para pensar em boas experiências? Eu vou pensar nos documentos curriculares, não é? Então, vou pensar no currículo da cidade, no currículo integrador, no documento de avaliação na educação infantil, nos indicadores de qualidade, nos padrões básicos de qualidade, na instrução normativa de registro, todos os materiais, né, revista Magistério e outros, né, enfim, científicos interessantes sobre a educação infantil, que são referendados pela comunidade científica, que tem qualidade para essa discussão. Muitos já compõem esses documentos e muitos estão além. Né? Então, vou considerar sim essas contribuições e vou considerar também o meu próprio percurso formativo. Qual a experiência que eu tenho, né? Os lugares onde eu trabalhei, como que eu entendo essas interações com as crianças e bebês lá na educação infantil, quais são as coisas que eu considero interessantes, que eu acho que são legais para propor, a maneira de me organizar, a maneira como eu vou fazer o meu registro, não é? Todas essas coisas, né? Onde eu me formei, como eu me formei, qual a minha experiência formativa, enfim, quais as expectativas que eu tenho como a comunidade, quais são as expectativas da própria comunidade para o meu trabalho. Todas essas coisas nós levamos em consideração para escrever a carta de intenções. E aí vocês podem dizer, nossa, Fernando, será uma tese de intenções, não será uma carta. Mas, na verdade, a ideia é que exatamente seja mais sintética, que ela consiga mostrar esses pontos mais gerais e nós vamos construir estes pontos lá diariamente com os bebês e com as crianças. Né? Então, essa carta de intenções, ela será importante para o meu planejamento contínuo, porque eu vou levar ela em consideração, né, lá no meu planejamento de todos os dias e de todas as semanas. E também, né, é esse planejamento contínuo que vai fazer eu retomar essa carta de intenções, mudar alguns rumos ou repensar algumas coisas. Né? Nós tivemos experiências muito interessantes ao longo desses anos de unidades, por exemplo, que deixaram as cartas de intenções fixas num espaço onde a comunidade podia olhar, sempre.
Então, todas as vezes que eles iam buscar as crianças, eles davam uma olhadinha, né, na carta de intenções da professora, e temos relatos deles reconhecendo, né, olha, aqui a professora disse que ia trabalhar com música brasileira, e realmente, né, me contou que gosta de forró, enfim, ou reconheceu a música lá quando colocamos em casa, enfim. Né? Também tivemos uma experiência interessante com tornar essas cartas de intenção públicas não só na unidade, mas nos meios virtuais. E isso foi ainda antes da pandemia, mas foi bastante interessante também, né? Esse acesso maior às cartas de intenção. Ouvi, né, e presenciei experiências muito interessantes de gestores que se aproximaram mais do trabalho pedagógico, começaram a entender mais, né, desde o material que os professores pensavam, nas materialidades que eles queriam organizar, até repensar os tempos, até pensar outras coisas da estrutura das unidades a partir das trocas nas cartas de intenções. Então, é possível fazer esse movimento. Outra também que eu não posso deixar de falar é essa prática de deixar a carta de intenção sempre disposta ali, publicada para os próprios professores. Né? Então, ao longo da semana, enquanto eles interagem, né, enfim, com as crianças, escutam, propõem as experiências e intervêm, em algum momento eles vão poder bater o olho naquela carta de intenções dizendo ali eu coloquei aquela intencionalidade pedagógica e eu não fiz, né, não propus nada ali que caminhasse ao encontro daquela proposta. Então, bem, vamos pensar já para a próxima semana. Então, as cartas de intenção são bastante interessantes e são um. Bem, para falar um pouco sobre essa necessidade do que nós escrevemos na carta ser acessível a todos, né, às famílias e a nós mesmos, né, eu coloquei alguns exemplos que eu encontrei lá no SEI no início, né, lá em 2019, quando nós escrevíamos as nossas cartas. E aí eu pus aí um exemplo de um grupo do berçário, né, dois berçários que, enfim, estavam na mesma sala de atividades e aí pensavam em fazer trabalhos, enfim, conjuntos e por isso escreveram essas cartas. E aí, a primeiro exemplo, elas optaram por pegar um pedaço do currículo mesmo, né, uma citação do currículo, que indicava que nos berçários era importante para os bebês vivenciar brincadeiras gestuais, brincos e acalantos, e explorar movimentos, expressões, canções, balbucios e conexões com seus pares e com os seus educadores. Né? Que é bonito, mas para você entender de fato o que isso quer dizer, se você não for da área de educação, é um pouco mais penoso, embora ainda seja um texto muito bom, né? Um texto que está lá no documento curricular. Esse outro que fez uma citação da Amy Pickler, que, né, enfim, a citação da citação, que é, né, na verdade, de outros dois autores, mas que indica um pouco essa coisa do, né, quando você facilita a liberdade de movimentos, você assegura essas condições para que esses bebês e essas crianças experimentem, pesquisem e se desenvolvam. E um outro grupo que optou por escrever todos os objetivos que tinham a ver com o movimento, né, lá para o berçário 1. Né, e tem cada um dos objetivos: experimentar as possibilidades corporais, movimentar as partes do corpo, demonstrar controle e adequação ao uso do corpo, comunicar-se com outras pessoas utilizando movimentos e gestos, imitar gestos. E aí nós fomos conversando, fomos pensando, né? Então, ok, qual é a intencionalidade pedagógica maior que tem em todas essas coisas? Né? O que vocês estão querendo dizer com tudo isso, né? De modo bem direto. E aí elas indicaram que nos berçários C e D, naquele espaço daquela sala de atividades, elas iam organizar os espaços para que os bebês se movimentassem livremente, interagissem com elas, entre eles e com os estímulos que elas iam oferecer, pois é assim que eles se desenvolvem.
Então, de forma direta, né, que é possível ser entendida por todos, sejam especialistas na educação ou não, elas elencaram uma das intencionalidades pedagógicas, que ficaria ali na parede, durante todos os dias, né, para bater o olho e dizer, opa, eu preciso pensar em organizar esses espaços, esses tempos, essas materialidades de modo que eu estimule eles à movimentação. Né? Eu preciso garantir espaços de interação bem antes da pandemia, ao menos. Né? Então eu preciso garantir isso. Né? Eu preciso propor experiências disparadoras para essas coisas. Então tá lá a intencionalidade. Então o mais importante da carta de intenção não é que tenha um texto bonito, cheio de citações, né, com rigor poético, enfim, ou com rigor metodológico de um texto educacional, de um artigo científico. Né? É claro que todas e todos são capazes de fazer registros maravilhosos, né? E claro, contemplando todas essas coisas, mas o convite da carta de intenções é exatamente para que seja algo leve, direto e que todos possam entender, né? Como lá a mensagem de WhatsApp dizendo se queria que levasse pão, né? Não, de novo, não é uma questão de faltar riqueza, né? Mas de ter essa conexão com mais tranquilidade. E aí, para falar sobre exemplos disso, eu sempre brinco com os bilhetes de intenção da semana. Né? Que nós já fazemos esse movimento de planejamento inicial com muito primor em nossas vidas e também no nosso trabalho, que agora o convite é de nós colocarmos este planejamento no papel. E essa brincadeira ela surgiu a partir, né, de duas amigas minhas, que eu gosto muito, uma é diretora, a outra é assistente dela, né, assistente de diretora. E aí eu brinquei um pouco com a unidade, inclusive, que elas trabalham, né, com a equipe de lá. E agora eu uso bastante essa brincadeira porque eu acho bem ilustrativa. Que se nós três fôssemos convidados a escrever um bilhetinho de intenções, né, para um feriado prolongado, como seria? Pois bem, é claro que um bilhete de intenções não seria o gênero, né, textual carta, não seria escrito de modo, enfim, dissertativo, mas eu brinquei aí com a linha de tópicos. Né? Quais seriam os tópicos desse bilhete de intenções para o feriado prolongado da diretora? E ela, sendo a pessoa agitada que é, essa seria a lista de coisas que ela faria. Então, preparar documentação para prestações de conta, dar devolutiva de relatórios pedagógicos, preparar uma reunião que ela faria logo em seguida, ligar para o prestador de serviços, levar a mãe para fazer compra, levar o gato no veterinário, pedir uma massa artesanal lá para um almoço que eles fariam lá no dia próximo e terminar o livro que ela está lendo. Então, ela sequencia aí uma lista de tarefas que é importante para ela no feriado prolongado. Se fosse assistente, né, que é uma pessoa super equilibrada, que já não é tão agitada, ela listaria alguma coisa assim, bem, eu preciso preparar as minhas comidinhas fitness para a semana, eu preciso terminar o relatório do curso online que eu estou fazendo, eu preciso tirar um tempo para hidratar o cabelo, eu vou assistir um vídeo de uma reunião importante que teve, mas eu também vou fazer um bolo para o feriado. Eu vou ligar para minha família para falar com eles, para ver como eles estão. Eu vou fazer uma corridinha no parque, que é algo leve que dá para fazer. Eu vou assistir um documentário novo sobre cultura africana que saiu agora, então eu vou aproveitar ali uma preguicinha no sofá para fazer isso, mas eu também vou lavar as cortinas. Porque se não fosse no feriado prolongado, não daria para lavar. Preciso aproveitar que tem alguns dias para essas cortinas, enfim, secarem, para poder tirar, colocar e todo esse processo. E eu faria um bilhete de intenções assim, dessa forma, que é colocando um monte de coisa de lazer. Né? Assistir o episódio novo do anime que eu tô assistindo, fazer uma maratona de série, treinar um pouco, enfim, ler os mangás que eu comprei que chegaram, fazer um almoço fast food bem tranquilo para não ter que me preocupar muito com arrumar as coisas,
jogar o War com o pessoal, com os meus sobrinhos, porque eu gosto de jogo de tabuleiro, fazer uma maratona dos filmes de Star Wars, né? Enfim, esse seria o meu bilhete de intenções. E a partir dessa brincadeira do bilhete de intenções, né, nós ficamos pensando, enfim, se a coordenadora pedagógica da vida, né, que fosse olhar e a nossa vida e nos ajudar a pensar no planejamento dela, se ela fosse olhar esses bilhetes, o que ela acharia interessante, né, que tivesse? Então, talvez ela achasse interessante que a gente falasse um pouco de nós, não é? Porque quando a gente fala um pouco de nós, a gente sabe um pouco do contexto. Então, de repente, a vida de quem tem 3 filhos, né, ou de quem, sei lá, está estudando, fazendo uma pós-graduação, é diferente de quem, de repente, nesse momento, está fazendo um curso mais tranquilo, ou então que não tem filhos, né? Ou quem tem 4 filhos é diferente de quem tem um, né? Enfim. Então falar um pouco da gente é importante. Então talvez a coordenadora pedisse para que o nosso bilhete tivesse um pouco de nós, não é? E eu acho que nas cartas de intenção também é interessante pensar nisso. E aí pensando neste bilhete aí do feriado prolongado, talvez ela pensasse que seria interessante ter planos de lazer, afinal de contas é um feriado. Mas também seria interessante ter alguma coisa que te prepare para o que há de vir depois do feriado, né? O feriado acaba, então você tem que aproveitar esse tempo para pelo menos organizar um pouco as coisas ali para quando você retornar não voltar perdido, né? Então uma ou outra coisa técnica, uma ou outra coisa de trabalho ou de estudo talvez tenha que aparecer nesse feriado. E talvez ela também colocasse como um critério importante de ter pelo menos uma tarefa que precisasse ser no feriado, que não pudesse ser em qualquer dia, né? Algo que fosse específico do feriado. Se ela pensasse nesses critérios, ela diria para a diretora: eu entendo a importância de aproveitar o tempo em casa para organizar as questões de trabalho e tarefas, mas lembre que você também precisa descansar. O que acha de rever o seu bilhete, elegendo alguns assuntos que podem ser transferidos para terça-feira e destacar ao menos 2 tarefas para o seu lazer? Então, olha a devolutiva da coordenadora. Não foi para poder criticar a diretora, né? Dizer que ela, você não tem vida, você só pensa em trabalho, workaholic, vou te internar. Não, não é isso. Mas ela deu uma devolutiva para dizer, olha, que legal, né? Que você pensou em todas essas tarefas, é importante mesmo, mas que tal você olhar de novo para esse bilhete e pensar em pelo menos 2 coisas para você relaxar, se divertir, ficar bem. Para o meu bilhete de intenções, que só tinha lazer, 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 desenho, jogo, né? Coisas interessantes, ela diria: eu adorei o seu fim de semana cheio de lazer. Desejo que seus feriados sejam sempre bastante divertidos. No entanto, preciso lembrá-la que tem um artigo para entregar no mestrado, que aquela pilha de livros está jogada no chão do quarto há um tempão. O que acha de reconsiderar a quantidade de atividades livres e eleger algumas direcionadas que contribuirão para uma semana melhor? Né? Então também não foi uma crítica feroz. Nossa, você só pensa em lazer. Ó, pessoa, cabeça de vento. Mas não, mas olha, que legal que tem tanta coisa de lazer. Mas seria interessante que você olhasse para algumas questões técnicas também. Né? Algumas coisas que vão deixar a sua semana melhor. Não só o seu fim de semana. E a devolutiva que ela daria para essa estética super equilibrada, né, seria um parabéns. Como sempre, um exemplo de equilíbrio. Quando passar o fim de semana, vamos conversar para ver o que deu certo. Né? Então, ela colocou realmente coisas de lazer, colocou coisas técnicas, colocou inclusive aquele plus esperado, né, que era uma coisa que só podia ser no fim de semana. Mas não é só. Enfim, tá bonito, então agora a gente vai acompanhar se deu certo. Né, o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode repensar para o próximo fim de semana. Então, com esta brincadeirinha dos bilhetes, né, eu acho que dá para a gente pensar um pouco lá no dia a dia da escola quando a gente faz carta de intenção. Né? Então, nós conhecemos os nossos agrupamentos, conhecemos um pouco das crianças, escrevemos essa carta de intenções, né? Descrevendo um pouco da gente, um pouco das crianças e linkando um pouco essas intencionalidades pedagógicas para o ano todo. E a coordenadora pedagógica, a diretora, enfim, elas vão nos dar devolutivas, né? Vão dizer o que você acha de mais por aqui, de registrar mais por lá, de repensar isso, né? E ampliar mais isso aqui,
e tudo mais, e aí ao longo do tempo, né, de fato, ela vai fazer esse acompanhamento para nos ajudar a pensar no dia a dia. Então, se lá na carta de intenção eu coloquei que música brasileira será algo importante para as experiências com aquele determinado agrupamento ao longo do ano, né? Eu já não preciso no início do ano, no primeiro dia, já saber todos os ritmos que eu vou trazer, todas as interações que eu vou fazer, né? Não, eu vou decidir essas coisas junto com as crianças e com os bebês, né? A partir da escuta que eu faço, a partir do que eles trazem, né? Então, de repente, eles já ouçam bastante no bairro deles funk, né? Porque está numa região que tem bastante, e eles ouvem, é uma batida bacana, né? Uma manifestação cultural bastante específica, é brasileira, mas ele já tem muito contato, então talvez eu vá investir em outras coisas, né? Eu só vou saber disso quando eu estiver lá junto deles. Talvez quando eu apresentar uma música mais agitada, talvez eles vão gostar mais do que uma outra, né? Talvez se eu apresentar determinadas brincadeiras musicais, talvez eles se divirtam mais e experimentem mais do que outras. Isso eu vou definindo junto com elas. Então lá na carta de intenção eu só coloquei a minha intenção maior, né? Que é trabalhar com os diferentes ritmos brasileiros. E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso no meu planejamento contínuo, né? No meu dia a dia, lá no meu diário de bordo, enfim, onde eu vou é, registrar o que aconteceu, né, quais foram as descobertas, o que ficou de interessante para planejar as próximas experiências, enfim, como eu vou organizar os espaços e o que eu vou oferecer, né, os espaços materiais, enfim. Então, a carta de intenções é essa coisa mais geral, né? Então, mesmo ao exemplo dos bilhetinhos, né? Ok, eu falei que tem lá a maratona dos filmes de Star Wars, mas eu não escrevi que eu vou começar de manhã, que eu vou parar para o almoço porque os filmes são longos, que eu vou fazer pipoca no interstício, que eu terei que fazer uma pausa em determinado momento porque eu tenho uma atividade, né? Essas coisas são do dia a dia. O geral é que vai ter a maratona, né? Então, a carta de intenções ela tem essa forma, né, de se estruturar. E claro que agora, para a gente pensar nas nossas cartas de intenções, nós temos que pensar nesse período que nós vivemos de pandemia, né? Então, preciso pensar quais são as minhas intenções pedagógicas, não só para as crianças, mas para as famílias também, porque nem todos estão no presencial, não é? Então, quais as minhas intenções pedagógicas para aqueles que estão ali comigo diariamente e para aqueles que, né, que são as famílias que vão receber lá os materiais e as interações, né? Então, quais são as intencionalidades pedagógicas que eu tenho para um para outro, né? Os projetos, claro que eu vou definir no dia a dia quais são essas temáticas com eles, a partir do que eles trazem, das culturas infantis e tudo mais. Mas, de repente, eu pretendo abordar um determinado tema que eu acho que é bastante interessante para que a saúde, os protocolos de saúde são um tema importantíssimo nesse momento, né? Então, lá na minha carta de intenções eu posso dizer que esse foco temático é importante, né? Então tem as parcerias. Então, que parcerias são essas que podem potencializar o meu trabalho? Então, de repente tem uma equipe educacional bastante interessante que elabora vídeos que são bastante legais para as famílias e que eu posso usar as propostas desses vídeos para organizar lá as minhas interações na sala de aula, as experiências lá nas salas de atividades com os bebês e crianças e posso também propor para as famílias, né? Então, que articulações possíveis são essas? Como que eu vou realizar os meus registros? Né? Então, aqueles que estão lá comigo no dia a dia, eu posso fazer os registros lá no caderno, ou seja, qual foi esse portador aí de informação enquanto as coisas acontecem. E com os que estão remotamente, né? Qual a periodicidade desse retorno, onde que eu vou fazer esses registros, né? Para me ajudar a pensar no planejamento, quando que eu vou observar, né? Em que momentos que eu vou fazer essas observações, em que momento que eu vou parar para refletir sobre essas informações, né? Seja das minhas observações ou da devolutiva das famílias, né? Como que eu vou organizar o meu tempo lá, o meu dia,
né, as minhas interações, como que eu vou organizar esse tempo remoto, né? Então essas postagens, de quanto em quanto tempo elas vão acontecer, de quanto em quanto tempo que eu vou olhar para elas para replanejar, não é? Então a nossa carta de intenções ela terá essas coisas, não é? Mas não tem um modelo. Então eu vou escrever, eu vou linkar todas essas coisas da melhor forma possível. A coordenadora vai ler, vai me dar indicações, possibilidades de ampliação, e esse instrumento vai ser útil para mim ao longo do. Olha só que interessante. Deixo as referências que eu utilizei um pouco para conversar com vocês, né? Aquela citação da Edwards eu tirei do livro Assim Linguagens da Criança, que é a abordagem de Reggio Emilia na educação da primeira infância, que traz algumas contribuições interessantes para nós pensarmos, né, em como organizamos, enfim. O livro da Luciana Osteto, que traz muitas contribuições em relação à documentação pedagógica, né? Enfim, ao fazer pedagógico. Lá a citação do Pestalozzi que eu fiz, né, das cartas sobre educação infantil. Eu só achei essa versão em espanhol, por isso que eu coloquei ela aí. A nossa instrução normativa sobre registro, né, ou que aprova, enfim, a orientação normativa que fala sobre registro, o nosso currículo, que tem uma potência gigantesca para essas discussões, e os materiais de aprendizagem do ano passado, que nos ajudam bastante a pensar sobre as interações, né, remotas, esse contexto de interação diferente, né, que não é um contexto EAD, é um contexto remoto, é emergencial. Né? Então, como que eu consigo interagir com as famílias que estão lá, né, sendo responsáveis pelo desenvolvimento, pela aprendizagem dos bebês e crianças nesse período que eles não podem voltar presencialmente, e como eu continuo fazendo esse trabalho aqui presencialmente com todos os poréns, né, o protocolo, enfim, toda a organização que eu preciso pensar, que vai diferenciar bastante a forma como eu organizo a escola. Certo? Bem, chegamos no nosso tempo, fizemos a nossa hora de formação. Eu espero que ajude, não é, vocês, coordenadores pedagógicos, professores, professoras, diretores, a pensar um pouco nessas cartas de intenção, nesse período, né, nesse caminhar que é muito interessante enquanto planejamento inicial, e que seja um disparador interessante para os planejamentos contínuos, para o dia a dia de vocês nas unidades. Estou à disposição para ajudar a pensar, para ajudar a estudar, né, e com certeza para aplaudir as riquezas que vocês constroem nas unidades. Né. Tenho a alegria de ser supervisor de um setor, né, até o setor mudou do ano passado para cá, uma parte dele, né, a parte da rede direta, mas e tenho a honra de trabalhar com esses agora e tive uma honra gigantesca de trabalhar com os do ano passado e de aprender com vocês, né, dessa forma formidável, né, e incomparável que vocês conseguiram construir coisas em 2020, em 2019. E agora que nós possamos construir juntos em 2021. Enfim, coisas muito potentes, muito interessantes para o desenvolvimento, para a aprendizagem dos nossos bebês, das nossas crianças, para a educação infantil da nossa rede. Grande abraço, estou à disposição, tem aí as formas de contato, né, linkadas. Vou deixar também a página da educação infantil de SME, que tem outros vídeos interessantes sobre cartas de intenção, para nós pensarmos e estudarmos juntos aí e nos ajudar a pensar em nossas próprias cartas. Aí a minha carta de intenções, o meu planejamento, ele também está disponível aqui na página. Grande abraço!